Então, trago um abraço à nossa igreja, a Igreja Batista Comunitária lá em Recife. Ele disse assim, a culpa é sua, viu? Você começou a me... Eu acho que a gente passou umas horas conversando sobre pequenos grupos, e eu estava dizendo para ele, rapaz, apaixonado, eu me apaixonei por isso. Eu encontrei o pastor Joel Comiskey, que é um dos grandes escritores na área de um congresso com ele, eu fui almoçar com ele. E eu estava falando para ele assim, como é que estava acontecendo na nossa igreja, e com dúvida, e pegando. Quando terminou, ele fala espanhol muito bem, portunhol, né? Ele disse assim, como é que dizem grávido, né? Em espanhol, é embaraçado, né? Você engravidou da visão, você está com esse negócio no seu coração. Ele me parou porque ele é um dos grandes escritores, né? Já passou pesquisa em grandes igrejas que têm 200 mil pessoas, né? Quase 1 milhão de pessoas, e ele já passou dando consultoria. De repente ele começou a dizer assim, você está apaixonado por isso, eu não sei falar de outra coisa, a não ser igreja de relacionamento. Na verdade, a nossa igreja, há 5 anos atrás, era uma igreja de programas. Então, qual é a igreja de programa? É que você chega na igreja e tem um monte de programa. Programa. Aniversário de União Feminina, aniversário de Juventude, congresso de não sei o quê, congresso, só os programas. E assim, avassaladores. Semanalmente, culto todo dia, né? Eu digo que os crentes são viciados em culto. A gente quer culto para tudo. Culto para a família, culto da libertação, culto da prosperidade, culto da comida. Na comida tem depois de todo culto, né? Eu percebi que crente, tudo acaba em pizza, ou cachorro quente, ou bolacha creme crack, ou biscoito. Não tem jeito. Teve comida, acabou. E aí, a gente é viciado nisso. Só que o problema é que a gente, às vezes, faz muito evento e não tem relacionamento com as pessoas. E quando eu cheguei na igreja, eu disse assim, qual é o planejamento estratégico da igreja? O pessoal me entregou um anuário, né? um calendário de atividades. E quando eu olhei, eu descobri que eu não teria tempo para me relacionar com a liderança da igreja, por causa dos eventos. Exatamente o que aconteceu. Eu gastei... Chegava lá porque tinha um aniversário de não sei de quê, tinha um culto de gratidão, 3 casamentos, o povo casa, tem menino, né? Culto de 15 anos, aniversário de 15 anos, aniversário da sogra, o pessoal tem o maior prazer em fazer, e chama o pastor, e aquela coisa toda, e vai. Ainda tem as atividades de pessoas ligadas à comunidade. Então, você vai e a gente não se relaciona. Eu só percebi que comecei a conhecer um pouco minha liderança depois de quase 4 anos, 3 anos lá. Eu estou há 5 anos na igreja. E aí a igreja quebrada, 60 pessoas, né, depois de um processo da saída do pastor. E aí eu chego e faço assim, depois de 6 meses, eu sento com a liderança e falo assim, gente, olha, não dá não. Ou a gente é uma igreja de relacionamento, ou então dá para eu ficar aqui não. Tem igreja de relacionamento, que a gente gasta tempo com gente. Qual era a agenda de Jesus? A agenda de Jesus era gente. Não tinha agenda de Jesus, não tinha, vamos fazer agora um culto. Não, era gente, era gastar tempo com gente. Então a gente só fez inverter. Pastor, mas uma igreja em célula tem programas? Tem, mas os programas servem os pequenos grupos, os relacionamentos. O que acontece na igreja, no geral, é que nós destruímos relacionamentos à medida que a gente executa a tarefa. Já percebeu? Você briga por causa da organização, briga no ensaio, aí causa o meu lugar, o cargo, a posição. E o evento, às vezes a gente está fazendo o evento e atropelando as pessoas. A pessoa está triste, em crise do seu lado, mas a gente tem que cumprir uma demanda, a gente tem que fazer o evento, tem que acontecer, e vai lá e tal. Um dia, eu estava num culto em que uma pessoa escorregou e caiu. Eu estava indo pregar e a pessoa tinha uma água e uma senhora escorregou e caiu. E aí a primeira reação que eu tive foi ir lá para segurar. E a pessoa me segurou e disse, não, vá pregar. Aí eu disse, tá bom, aí fui andando, e aí ela mesmo fez assim, não, que eu estou atrapalhando. Aí eu não aguentei, disse, gente, eu não sei aqui, qual é o mais importante, pregar ou socorrer a irmã? Alguém disse assim, achando que eu ia dar 10 para ele, né? Pregar. Aí eu disse, vamos socorrer a irmã, por favor. Vamos parar aqui, vamos cantar uma canção. Eu vou cantar uma música, alguém vai lá para saber como é que está e aquela coisa toda. Então, às vezes, a gente está preocupado com fazer para Cristo e não estar na presença dele. É a questão de Maria e Marta, lembra? É uma que estava e outra que fazia. Então, você quer fazer apenas para Cristo ou quer estar na presença de Cristo? Todo mundo quer estar na presença de Cristo. E aí o que acontece? A gente começou um processo de igreja de relacionamento, a gente gastar tempo com gente. E aí começamos, irmãos, quando a gente começou ali, eu comecei a perder gente na igreja. Porque eu comecei a andar com a pessoa
e a pessoa não estava acostumada a andar né, junto. Vamos se relacionar, vamos. E aí, de repente, descobrindo as coisas, aí alguém disse assim, pastor, o seu pique é diferente, eu vou sair da igreja e tal, aí vim embora. E, de repente, eu comecei a perceber que começou a diminuir a igreja, né? O pastor estava do lado, amigo meu que assumiu uma igreja perto, fez assim, estou muito feliz, viu, que seu ministério aí está me abençoando muito. O pessoal está vindo para cá. Aí eu disse, é mesmo? Ele disse, como é que está aí? Eu disse, aqui está crescendo. E ele aí está crescendo. Ele disse, e aí? Eu disse, lá na igreja está diminuindo, eu não sei o que está acontecendo. Comecei a ficar preocupado, porque a nossa avaliação é que no final tem a conversão, né? Que a igreja vai crescendo. E a igreja estava diminuindo, os cultos, mas a gente começou a tratar. E eu passei pela fase onde as raízes crescem para baixo. Amém? Que a raiz vai crescendo para baixo. E você não vê a árvore crescendo, ela é só raiz para baixo, como o bambu chinês. Ela cresce, passa anos só crescendo para baixo. E não cresce, ela vem até 1 metro e fica. Depois, se não me engano, 3 anos, entre 3 a 5 anos, ela cresce até 30 metros em 6 meses. Exatamente o que Deus fez com a gente. A igreja sem crescer, e ali a gente tentando restaurar o coração. Esse ministério que lá na igreja central nós fomos lá e implantamos o Celebrando Restauração, né, vivendo um dia de cada vez, só por hoje. E aí vamos tratando o coração da liderança, gente ferida, gente que era especialista em Bíblia, mas não vivia a Bíblia. Tinha um irmão que chegava para mim e tudo dele era falava, olha, você sabe no Apocalipse, ele sabia mais Bíblia que o pastor. Ele ficava me pegando. Pastor, você sabe na Bíblia que foi o profeta que comeu rapadura? Eu disse, eu não sei não. Ele disse, pois tem. Aí eu disse, qual é? Ele disse, não, o senhor vai ter que procurar. O profeta que dormiu na rede. Quem foi que usou o primeiro controle remoto? Qual é o primeiro Rastafari? Quem foi o primeiro surfista? Eu ficava doidinho. Aí eu disse, rapaz, eu disse, interessante. Aí peraí, só um momento, eu não me faço vergonha, né? Mas ele não vivia as coisas. Não vivia. E a gente se torna minhoca bíblica, gente especialista em chegar no culto, dirigir culto. Tinha cada dirigente de culto chegava aqui, graça e paz, irmãos. Eu chego a tremer. Eu disse, rapaz, dirigia o culto, mas não vivia a Bíblia, não vivia a palavra. Gente que estava no culto de oração, estava em tudo, mas não ganhava uma pessoa para Jesus. Qual foi o ídolo que Jesus nos deu? Ide fazer discípulos. Qual foi o último discípulo que você ganhou? Você fez discípulo e falou, não, vou discipular você, e agora esse discípulo gerou outro discípulo. E aí essa primeira pergunta que eu fiz à igreja, e a gente começou um processo de implantação dos pequenos grupos, igreja de relacionamento. Então alguém achava que era pegar a EBD e transformar em pequenos grupos, ou era pegar um grupo, não, já tem, não, a gente começou um processo de caminhar junto, né, de sinceridade, de transparência, de nos conhecermos. Isso mudou a vida da nossa igreja. 30 pessoas, 60 pessoas, foi perdendo para umas 30, eu fiquei preocupado, 50% foi embora. Pastor, no final vou me exonerar. Aí depois, agora, irmãos, nesses 5 anos, nós, no aniversário da igreja, multiplicamos algumas células, fizemos vários batismos. Nós temos 21 células, entre 200 a 300 pessoas frequentando os cultos. A gente não está fazendo muita coisa que a gente não está podendo fazer, porque a igreja, o problema não é a quantidade de células, o problema é a quantidade de discipuladores e líderes que nós formamos. Então nós vamos devagarzinho formando, porque nós queremos avivamento. A gente quer gente que cuide de gente, que ame gente, que vá. Aí a gente está atingindo a comunidade. Expulsei os crentes de outra igreja que vinham lá, porque a igreja começou a ficar aquele clima gostoso, habitou ar-condicionado, né, a banda tocando aquele louvorzão, como tocou aqui. Tá aí o pessoal de outras igrejas, que o culto era só o piano, só o órgão. Aí canta 8 hinos do cantor cristão. Adoro, mas 8 hinos do cantor cristão num culto, né, não dá. E aí o pessoal começou a frequentar a igreja. Aí quando a pessoa chegava lá, ela já chegava falando mal da outra igreja. Não, é porque aquela igreja lá, não sei o quê. Aí eu disse, sabe uma coisa, a igreja enchendo de crente de outra igreja, assim, né, vindo visitar. Aí eu comecei a pegar uns sermões que metade foi embora, né? Que você tem que ser, aí comecei a dar pancada e metade foi embora. Aí uns ficaram. Aí, pastor, a gente quer ficar aqui. Você tem certeza? Porque aqui é a coxa, viu? Vai ficar aqui para ser discipulador. Vou ficar aqui. Alguns ficaram. Mas a igreja começou a alcançar pessoas não crentes, pessoas que não têm igreja. A igreja tem o objetivo de alcançar as pessoas no bairro que não têm Jesus. Casamentos que estão para acabar, gente em crise, em depressão, gente que não sabe se relacionar, gente que não sabe se relacionar porque nunca viu relacionamento de amor, não sabe o que é amor. A igreja é a agência de Deus, é amor. A igreja é o lugar no mundo hoje que deve ser o ponto do amor. Inclusive, hoje, se eu fosse começar uma igreja do zero, eu colocaria Igreja Batista do Amor. O pessoal não usa porque a palavra amor é usada às vezes para outra conotação, né?
Aí um amigo meu foi e colocou. Eu comentei isso com ele no colégio, quando a gente estudava no ensino médio. É o pastor Paulo Hortêncio Júnior, filho de um grande pastor, chamado Paulo Hortêncio, né, lá. Abriu uma igreja lá com 2.000 membros, a igreja Batista do Amor. Aí o pessoal ri quando vê assim, porque tem um coraçãozinho, amor, né? Fica brincando com a igreja. Mas é amor, não existe outra característica. O crente na Bíblia não é conhecido porque faz milagre, não é conhecido porque, sei lá, fala bem, não é conhecido porque fala uma língua estranha, não é conhecido, não, ele é conhecido porque ama. Porque ama, essa é a característica. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, no versículo 30. Marcos 12, 30. E a gente vai ler, e eu vou cantar uma música que é daquelas que foi feita antes de eu nascer. E aí eu vou descobrir quem são os crentossauros aqui, que o pessoal que cantar comigo já sei que você não é uma ovelha, você é uma ovelha, né? Então, cuidado quando você for cantar. Aí o pessoal denuncia. Se a pessoa fizer assim, eita, nessa aí você já sabe, né? Então, vamos ler todo mundo junto, mesmo assim que deu uma confusão aí de língua, né? De versão, mas vamos ler. Marcos 12, 30. Lá, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e todas as suas forças. E o segundo mandamento é esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Amém? Queridos, eu estou falando sobre relacionamento porque as pessoas têm muita dificuldade com relacionamento hoje. Você já criança, às vezes pede os pais para mudar de escola, de sala. Quer mudar de sala porque lá na sala tem uma pessoa que é chata. Você no trabalho, às vezes pede demissão, ou quer sair, ou reclama do trabalho, porque o trabalho tem uma pessoa que pega no seu pé e é complicado. Então as pessoas têm dificuldade de viver relacionamentos. E às vezes até na família, em casa. Então quer sair da família, eu não queria ter nascido, não queria ser irmão, não queria ser filho desses pais. E as pessoas também não conseguem continuar no casamento, porque hoje os pastores já pregam sobre divórcio no casamento, para ver se previne. Então a pessoa já casa com comunhão parcial, ou às vezes nem casa, não, vamos ajeitar aqui porque se der certo, e aí com a perspectiva de casar. A maioria das pessoas, há um índice de que a maioria dos divórcios acontece nos primeiros 3 anos de casamento. As pessoas têm dificuldade de viver relacionamento. E as pessoas também têm dificuldade de viver relacionamento na igreja. Então hoje nós temos uma geração de crentes que mudam de igreja, de uma igreja para outra, porque tem dificuldade de relacionamento. E já percebeu que sempre o problema é o outro, como diz Sartre, né? O inferno é o outro. A pessoa chega na igreja e fala assim, eu não gosto daquela igreja, eu vim para cá. Diz, por quê? Porque aquela igreja tem aquele povo. Aí quando ela fala povo, ela enche a boca e roda o dedo assim. Um povo falso, né? Quando eu olho para essa pessoa, eu fico pensando assim, meu Deus, vai me dar problema aqui. Porque o problema é sempre do outro. Na igreja, às vezes, quando a pessoa se relaciona um pouco, que alguém já chama a atenção, ela já fica triste, diz assim, essa igreja, o pessoal é cheio de coisa, né? Aí vai embora. Basta uma pessoa chamar a atenção, basta alguém repreender, basta alguém dar uma palavra, exortar, que a pessoa já acha que esse não é o lugar, que já é complicado. E ela traz para mim, não, então assim eu não quero mais nada não, eu vou entregar tudo, não dá não, porque eu também não consigo. Aí já joga o drama, né? E vai. Basta chegar para uma jovem que usa pouca roupa, não sei se você já viu como é, e aí ela, né, e chamar a atenção, né? Aí você chega e fala assim, minha irmã, cadê o resto da roupa? Não faça assim não, porque já é pesado. Você tem que chegar com mais carinho, né? A técnica não é a ironia, a técnica é você chegar e fazer assim, quando a pessoa está bem vestida, aí você chega e fala assim, você, olha que coisa linda, você se veste muito bem, tá uma princesa. Ela vem bem arrumada de novo, você... Olha, eu adoro o seu estilo de vestir. Continue assim. Aí no dia que ela vem com aquela roupa que começa tarde, termina cedo, demais, né? Ou então aí, vamos dizer isso de uma maneira gospel, é o seguinte, a pessoa é aquela roupa, a roupa que você não deve usar na igreja para as mulheres, é a roupa que você tem que usar a Bíblia como complemento. Já viu? A pessoa senta e coloca a Bíblia para completar. Então a função da Bíblia não é essa, tá? Então, essa roupa está reprovando. Não precisa perguntar a ninguém, dizer, não, o Espírito Santo vai me orientar. Não. Se você precisa usar a Bíblia para completar, está fora. Tá? A Bíblia tem outra função. Você não pode nem ler a Bíblia, porque tem que ficar... Né, e tal. E aí você chega para a pessoa, no dia que ela vem com pouca roupa, aí você não diz nada.
né? Ela espera que você elogiar, você olha para a pessoa e faz, tudo bom, e passa. Ela vai entender que era melhor ela vir com a outra roupa. Mas basta você chamar a atenção de alguém, às vezes até com carinho, olha, né? Você não, é tão cara essa roupa, né? Cadê o resto? Bota aqui e tal. Você chamar que a pessoa às vezes fica triste, não vou na igreja não. Basta a pessoa querer fazer eu quero fazer um evento na igreja. Escola animada, alguém já ouviu falar nisso? Escola animada, foi inventada em 1960. Aí você pegava as escolas bíblicas, vinha se encontrar no sábado, né? E aí o pessoal fazia uma escola animada. Aí eu quero fazer, pastor, uma escola animada. A intenção é boa. Vai movimentar, a gente vai, inclusive, a gente faz uma gincana, vai ser boa. Mas acontece que não tem mais sentido. Aí você chega para o irmão querido, vamos fazer o seguinte, né? Se a gente for de sinceridade, a gente vai dizer. Se não, você vai dizer, não dá para fazer, vamos pensar em outra coisa. Aí a pessoa faz o biquinho, né? Aí daqui a pouco vai, senta no banco, aí vai saindo da igreja, vai visitar outra igreja. Quando chega na outra igreja, o pastor lá, por que você saiu lá da igreja do pastor Ziel? É porque a gente tem que ir lá, a gente quer fazer as coisas para o reino, não deixam, né? A gente quer fazer... Por que você quer fazer na sua hora, do seu jeito? Então as pessoas têm essa dificuldade de ver relacionamento. E eu quero ministrar aos irmãos, a partir desse texto de amar a Deus e amar o próximo, algumas coisas para a gente desenvolver relacionamento na igreja. Primeira característica, primeiro valor é sinceridade. Você ser uma pessoa sincera. Poucas pessoas vão ser sinceras com você, vão falar a verdade para você. E a gente precisa de gente que fala a verdade para a gente. E eu nunca me esqueço do acampamento de carnaval, que o pessoal no acampamento de carnaval acorda às 5 da manhã para jogar bola, né? Já percebeu? Não dorme jogando dominó. 5 da manhã você já escuta o pessoal jogando bola, as meninas torcendo. E aí o camarada que estava esperando muito no Senhor, já solteiro há um tempo, quando ele escutou as meninas, gol, fazendo festa, ele levantou rápido para ir para o futebol, levantou, lavou o rosto muito rápido e ficou um negócio amarelo aqui, né? Mal lavado e saiu. E eu fiquei observando. Ele encontrou a primeira pessoa, a pessoa olhou para ele, conversou com ele, olhando para aquele pontinho amarelo no rosto, e não disse nada. Aí ele passou se achando, né? Tinha dado água no cabelo, pegou um lanche lá na cantina, a irmã... Tudo bom olhando, que você não consegue olhar para outro canto. Aí a pessoa assim, até, tudo bom com você? Não, tudo bem, tal. Tá indo para onde? Não, eu estou indo ali. Aí passou para outra pessoa, aí ele ficou lá, perto das meninas, eu vou jogar para fazer um gol para você. Fez o gol, disse, para você, e as meninas lá, entendeu? De repente ele chegou, e aí, pastor, tudo bom? Vem cá. Aí ele chegou e disse, tem uma meleca no teu rosto. Aí ele, eita, e já estava seca, né? Aí ele foi, tirou, aí disse, espera aí, deixa eu vir cá. Aí raspei o restinho, pronto, agora vai jogar. Passou 1 hora falando com as pessoas e as pessoas conversando, olhando para aquele ponto amarelo. Por que a gente tem dificuldade de falar a verdade para as pessoas? Porque a gente prefere superficialidade por medo de conflito. Porque hoje é difícil falar a verdade para as pessoas. Porque a pessoa tem o direito dela. Não, eu faço do jeito, cada um no seu quadrado. Nós temos no mundo contemporâneo essa coisa do individualismo. Não, você faz aí o que você quer, eu faço o que eu quero e está tudo certo. Só que isso é contra a Bíblia. Ele diz, exortai-vos uns aos outros. Olha aqui. Ensine uns aos outros. Ame, discipule uns aos outros. Então você vai ter que moldar o caráter do outro a partir do seu caráter, andando com ele e dizendo, olha, eu quero te falar uma coisa. E criar uma cultura de discipulado, de abrir, de falar para a pessoa. Só que tem uma questão na sinceridade, é que sinceridade, franqueza, não é licença para você falar o que você quer, a quem você quiser, nem na hora que você quiser. Então você não vai sair daqui agora no culto e falar assim, o pastor falou na Bíblia, viu? Eu ouvi na pregação hoje. Aí quando você sai ali no pátio, tem umas 15 pessoas, você chega para outra assim, venha cá e roda o dedo, né? Eu digo logo quando sou baú, venha cá e começa a falar na frente das pessoas o problema da outra pessoa, e aí fica aquela confusão e tal, porque tem uma coisa que você precisa entender e escrever no seu coração, é que a verdade, ela é precedida pelo amor. O critério para você falar a verdade para outra pessoa é você amar a outra pessoa. Se você ama a outra pessoa, a palavra de verdade, ela vai com a motivação de curar e não de destruir. Porque nós temos a mania de não falar isso quando a gente está tudo bem. E a gente fala quando a gente está com raiva. Já percebeu que a maioria das pessoas tem a mania de falar a verdade na raiva? Na raiva você fala tudo. Aí quando você junta, você pensa assim, eu vou hoje ter uma conversa com ele, né? Vou falar de um casal assim,
Eu vou ter uma conversa com ela hoje, mas aí está indo para o cinema, está tudo bem. Aí você pensa, se eu tocar no assunto, vai ficar chato. Não, deixa depois. Aí depois, eu vou falar hoje, mas aí tem um almoço, a gente está vindo, os pais estão vindo aqui. Não, depois a gente fala. Aí um dia está brigando. Quando está brigando, né, a pessoa fala, mas você fez aquilo, eu vou dizer logo também. Ah, é? Aí a pessoa diz, mas você fez isso. Ah, é, e você, que vive fazendo aquilo? Faz 20 anos que ela fez, que a pessoa fez, né? 20 anos, uma vez. Está lembrando lá. Isso aí começa a dizer, aproveitando, vou dizer logo. Pronto, é pecado. Quando você disser isso, se cale. Porque o que vai sair daí vai destruir. Aí você diz, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. A melhor hora de falar a verdade é quando está tudo bem. Na caminhada. Não precisa marcar uma reunião, não. Você vai saindo, né? E eu já descobri, eu vou dar um toque para os irmãos, principalmente para os líderes de célula, discipuladores, que é melhor você perguntar do que afirmar. Então, uma pessoa está errada. Em vez de você chegar assim, olha, você está errado, viu? Porque é para ter sinceridade, você está errado, aqui a Bíblia, está errado, tal. É melhor você chegar lá e falar, e aí, como é que tá? Tudo bem? Ama a pessoa, sai com ela, paga um sorvete para ela, né? Isso. Você vai falar a verdade, ela vai chorar. Então você vai lá, chama a pessoa, anda com ela, tem relacionamento com ela. Aí você chega e fala assim, eu vou fazer uma pergunta. Você não acha que isso que está acontecendo, de repente, não está um pouco fora do padrão? Eu, às vezes, fico incomodado com isso que você faz. Aí eu não sei se é uma questão minha ou é impressão minha. O que é que você acha? Porque, no fundo, todos nós sabemos de nossas falhas. Você lembra? Quando Naamã chegou na frente do profeta, na casa do profeta, atravessou, criou uma situação política de guerra, atravessou o país, chegou na frente do profeta. Como era o nome do profeta? Eliseu. Naamã com lepra. O profeta não atendeu a Eliseu. O profeta mandou um mensageiro dar o recado para Eliseu e disse, diga a ele que vá no rio e mergulhe várias vezes no Rio Jordão. Quando ele recebeu o recado, ele ficou furioso. E ele disse, eu pensava que ele ia sair aqui, colocar a mão para o céu, né? Fazer aquele negócio meio macumba. Bota a mão para o céu, aí pega poder, coloca a mão no negócio, né? Aí dá lepra. Ele pensava isso, parecia feitiçaria. E ele diz exatamente isso no texto, lá em Reis. Mas ele me manda mergulhar no rio. Aí ele diz, por acaso os rios que eu tenho lá na Síria não são mais limpos do que esse rio sujo? É um canal. Aí perceba depois, nessa história, que tem um servo de Naamã. Perceba como ele fala para Naamã. Naamã é general. Ele tem autoridade para matar os soldados. O soldado faz assim, meu senhor, veja que carinho, meu senhor, qual a dificuldade que tem? Se ele tivesse pedido para o senhor fazer coisas difíceis, o senhor não faria? Qual a dificuldade que tem só de a gente já estar aqui, a gente viajou meses, só de mergulhar? É só uma pergunta, gente. E aquilo ali é precedido por companheirismo. Ele podia ter dito assim, deixa de ser besta, rapaz. Vai-te embora mergulhar aí, o cabo não está mandando. Tá, para que isso? Né? Está doente com lepra. O teu corpo não vai ficar pior do que isso. No máximo, tu vai morrer lá no rio. Né? Já está com tudo aberto mesmo aí, ferida, já mergulha. Eu acho que ou vai morrer ou vai sarar. Alguma coisa vai fazer aí. Vai dar um conflito de micróbio, de bactéria, não sei o quê. Talvez o milagre seja isso. Não, ele faz uma pergunta. Né? A questão, veja que quando Jesus faz assim, alguém aqui vai me trair. Aí João coloca a cabeça no peito de Jesus e faz, Senhor, né? É aquela coisa assim, precedida pelo amor. A sinceridade, porque palavras impensadas deixam feridas permanentes. Segunda característica, segundo valor que você precisa ter para desenvolver relacionamento saudável, você precisa aprender a ter humildade. Ser uma pessoa humilde, aberta à exortação. Eu fico muito feliz quando eu encontro um pastor. E aí o pastor Marcelo tem essa característica, que apesar de pastor, apesar da caminhada, ele é muito mais velho do que eu, tem 4 vezes a idade, né, de ministério, só de ministério, ele tem 30 anos só de ministério. E aí ele sentou comigo, e aí eu disse, pastor, eu estou vivendo lá em pequenos grupos, está uma maravilha. Aí ele disse, como é? Como é que faz? Como é que você está fazendo?
Se eu não me engano, eu cheguei a lhe dar um livro que eu tinha lá no carro, né? Eu disse, rapaz, por isso que eu senti uma falta depois. Aí eu disse, eu fiquei conversando, só que veja, eu comecei a conversar com ele e ele começou a perguntar, e como é que é assim, como é que é assim? E é muita coisa, né? É muita coisa, é uma desconstrução, é uma mudança de paradigmas na mente da pessoa. A gente foi programado de um jeito. E aí eu comecei a falar, a gente conversou depois do congresso, eu já tinha pregado 5 mensagens, no final de semana todo, os adolescentes tinham me sugado, e a gente estava lá domingo à noite, eu queria voltar, né? Voltei ainda, e a gente, vamos conversar. Aí eu comecei a conversar com ele, com a esposa, e menino correndo para um lado, menino correndo para o outro, minha esposa com um bucho desse tamanho, né? Estava grávida da Malu. Aí vamos conversando depois, peraí, eu vou ler. Peguei um livro, mostrei para ele, quase que a gente leu o livro todo. Característica de humildade, de ser ensinável, de estar aberto à exortação. Uma das dificuldades no relacionamento é que alguém não cede. Então, né? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas odeia aos orgulhosos. Então, o orgulho obstrui a graça de Deus. Aliás, o orgulho é a única coisa que me faz disciplinar uma pessoa na igreja hoje. Quando eu digo disciplinar, é tirar a pessoa realmente de um cargo, de uma função, a menos que a pessoa realmente precise de tratamento. É a única coisa. Porque, como aquele livro já diz, na porta da igreja precisa ter escrito a mensagem que é proibida a entrada de pessoas perfeitas na igreja. E para exemplificar isso, um rapaz que cantava e o outro fazia teatro, eles brigaram após o culto porque ficaram brincando com o nome da mãe do outro. Né? Não sei se vocês já viram essa brincadeira que o pessoal chama a pessoa pelo nome da mãe. Né? Aí um chamou, o outro chamou, o outro chamou, o outro chamou pior. Aí daqui a pouco eles estavam brigando após o culto, domingo à noite, e eu estava no gabinete com o campeão de Vale Tudo de Maceió. E o cara nem tinha orelha, parecia um pitbull, enorme assim, e ele estava lá na crise, com o casamento, e compartilhando alguma coisa comigo. Ele foi naquela noite porque o pastor anterior era um pastor que trabalhava muito com casais. Aí ele foi na igreja, aí ele disse, cadê o pastor Júlio? O pastor Júlio está em outro canto. Ele disse, não, o pastor senhor mesmo, me ajuda aqui. Aí estava conversando comigo, e de repente os meninos estavam brigando, e o mais magrinho correu e entrou no meu gabinete, branco. Disse, pastor, disse, o que foi? Fulano pegou a caqueira, era uma caqueira desse tamanho, irmão, dessa altura, com um pezinho de coco, assim, com uma palmeira, e aí o menino levantou para jogar no outro. Tamanha a força dele. Aí esse fulano pegou a caqueira lá na porta da igreja para jogar em mim. Aí eu disse, não, aí eu olhei para o camarada do Vale Tudo e falei assim, é um anjo que Deus mandou. Eu falei assim, você segura o outro, que eu fico com esse aqui. Vai para Golias, que eu cuido do Davi. Fiquei aqui, segura aqui, senta aqui, querido. Aí, o cara acalmou ele assim, o menino estava com tanta raiva, que ele pegou ele numa quina, assim, no portão, colocou ele preso e ficou olhando nos olhos dele. E ele ficava parecendo um animal, assim, o outro. E ele ficou 20 minutos. Aí ele foi acalmando, e ele olhando assim, sem piscar. Cara, desse tamanho. Né? Olha, aí ele foi acalmou. Quando ele parou, respirou, parou. Ficou calado, aí olhou no olho dele e disse, tudo bom? Tudo bom. E eu pensei, foi um anjo que o Senhor mandou. Que eu ia chamar a polícia, né? E aí eu peguei o outro e falei, vou agora fazer aconselhamento com esse aqui. Aí levei para o lanche. Fui lanchar porque ele estava com fome, comeu lá um McDonald's, não sei o que e tal. Conversei com os dois. No outro domingo, tinha uma peça e um louvorzão, e um ia atuar e o outro ia cantar. E aí eles pediram perdão um ao outro na semana, e aí alguém disse assim, olha, tem que disciplinar, viu? É 3 meses de disciplina, toma carteira, membership, né? Toma tudo, corta o cartão, joga fora, e aí tem que passar pela paixão de Cristo, né? Levar chicotada, levar a coroa de espinho, preguinho na mão de leve, tal, cuspe no rosto, vinagre, né? Essas coisinhas leves. Aí às 3 horas da tarde a gente tira, se viver. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte. Quando chegou no duelo, eles disseram, pastor, o que é que a gente faz? Eu disse, você vai fazer o seguinte, antes de você cantar, você vai chamar o outro. Isso foi o que foi atingido, não foi o que começou, entendeu? Aí você vai chamar ele, porque a Bíblia diz lá em Mateus o quê? Que Mateus 18:15, né? É o membro, é o texto de quem discipula, de relacionamento, não é isso? Ele diz, se teu irmão pecar contra ti, olha como é que começa. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. É 18:15 ou é 15:18? Quem me corrija. 18:15, né? Aí
vai até ele. Se teu irmão pegar, o cara faz comigo, eu vou até ele. É assim que faz. Aí eu disse, você vai lá. Aí ele pegou o microfone e disse assim, quero chamar Shang, o nome do rapaz, quero que ele venha aqui. Aí ele começou a chorar, disse, eu quero pedir perdão, porque de alguma forma eu provoquei a ira em você. Foi o cara que foi atingido. Eu não sei o que eu fiz, mas eu quero pedir perdão. Aí o menino foi lá, eu quero pedir perdão, deu um abraço, chorou, parecia duas meninas lá. Chorando. Aí eu tive que interromper, vamos começar a cantar, começa a tocar aí, que senão vai acabar. Aí começaram a falar, aí ele foi ministrar. Começou a cantar, e o outro fez a dança lá, o teatro lá. Chegou na porta da igreja, uma pessoa disse, pastor, a partir de hoje eu não sou mais membro da sua igreja, não sou mais sua ovelha, porque para mim o senhor perdeu a autoridade espiritual. Eu disse, por quê, meu irmão? Ele disse, porque esses rapazes estão em pecado. Se eles foi na frente da igreja, escandalizou a igreja aqui, na frente da igreja, após um culto, eles brigaram, o cara pegou a caqueira, ainda quebrou a caqueira, ia quebrar na cabeça do outro, ia matar. E hoje eles estão ministrando. Eu não posso ser ministrado através de pessoas assim. Eu disse, tá bom, querido, vá-se embora, Deus te abençoe. Deu um beijo assim a família toda, foi embora. Foi embora. Aí ele disse, eu vou embora porque não tem condições não. Eu disse, fique tranquilo, Deus lhe abençoe. Porque vai ser daqui para pior. Daqui para pior. A partir do pastor, o púlpito é de vidro, esse aqui é bom. O meu é de acrílico, porque eu digo, é transparente, não dá para se esconder, porque o púlpito é para se esconder, que está tremendo, né, pregador, não. Não dá para pastor se esconder. Esse aqui nem tem, né? Então começa do púlpito, o tratamento, um dia de cada vez. Se eu estivesse aqui na igreja do pastor Armando Bispo, eu ia dizer assim, oi, meu nome é Uziel, aí vocês dizem, né? Oi, Uziel. Eu vou repetir de novo. Oi, meu nome é Uziel. Eu sou um discípulo de Jesus que luta contra a procrastinação, que é deixar para fazer amanhã o que eu podia fazer hoje, e contra a tendência que eu tenho de centralizar todas as atividades em mim. E hoje estou limpo só por hoje. Por hoje. Eu não fiz isso hoje. Continue orando por mim, porque eu estou no processo de restauração até que Jesus me leve, e eu serei perfeito. E na igreja está vivendo assim. Humildade. Na verdade, irmãos, não importa o pecado, o arrependimento, a disciplina já aconteceu, a consequência do pecado. Então está aberta a exortação, humildade, está aberto, ou seja, pôr os outros em evidência, ser ensinável. E nós precisamos entender e desenvolver isso para viver relacionamento saudável, no casamento, no namoro, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar do mundo. O sinônimo de maturidade, na verdade, é relacionamento. Mas o terceiro valor é o sigilo. E a pior coisa que pode acontecer na igreja, por exemplo, é o pedido de oração, é a fofoca gospel. A pessoa chega no culto de oração, acontecia muito na minha adolescência. A gente chegava no culto de oração, aí levantava assim, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores diziam o versículo da Bíblia, né, Salmo, tal. Aí dizia, irmãos, eu quero pedir oração pelos meus estudos, pela minha vida espiritual, pela minha família. Aí sentava, pedia oração. Aí chega uma irmã que tem um dom de língua grande, né, fofoqueira. E aí ela chega querendo contar uma fofoca, então ela converte a fofoca. Então ela chega, gente, aí dá um texto, né, e geralmente é um texto enorme, né? Se o meu povo, com aquela, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o pessoal já aleluia, amém, essa irmã é fogo. Aí ela termina e fala assim, irmãos, olha, eu quero pedir oração pela filha da irmã fulana. Irmã fulana, coitada, sofre tanto com essa menina. Esse jovem de hoje, né, é um jovem, né, complicado. Essa menina vive namorando aí, esse namorado não é crente, mas assim, sem julgar, né, irmãos? E ultimamente ela até está meio gordinha. Eu fico pensando na irmã fulana. Agora assim, a gente não pode julgar nem falar mal, é orar para evitar o pior. Porque no dia de hoje, você sabe, um dia desse mesmo, a irmã ligou para a gente, orem, viu, porque a minha filha deu mais de meia-noite e não chegou em casa ainda. Com o namorado vindo do lugar escuro. Mas assim, eu não quero falar nisso, né? Longe de mim tocar nesse assunto. Só orar, porque a minha intenção aqui é pedir oração para os irmãos orarem, para que a irmã não sofra se essa menina estiver coisando por aí. Aí, amém, irmão? Então vamos orar, né? Amém. Ela saiu aliviada, contou a fofoca em nome de Jesus. Ainda, na igreja. Chega em casa, todo mundo fala assim, eu acho que a menina, olha para a menina, né? Toda serelepe, tal, não sei o quê, com o namorado agarrado, parece aquele gambá e o gatinho do Time Tunes, e aí fica, essa menina, tá grávida, viu? Tá grávida. Então, e a gente, na igreja, às vezes não tem sigilo. A melhor coisa de uma igreja em células, de relacionamento,
E eu vou dizer agora, com a experiência pessoal, é que o pastor tem um grupo de pessoas que ele pode compartilhar as coisas. É que você tem um grupo. Na célula é aquele lugar onde você pode chegar e compartilhar suas crises, suas dificuldades, sem crise, sem problema. E às vezes eu tenho hoje 21 células, 4 supervisores. Então, cada 5 pessoas eu tenho pelo menos um supervisor. Então, eu gasto mais tempo com os supervisores e depois com os líderes. E aí, com o supervisor, eu ando junto, né? Eu ando com os meus líderes. Aqui eu estou com a tesoureira, que é a Juliana, né? Tem que andar com a tesoureira, né, irmão? Mas e Tairone fazem parte de uma célula, estão na liderança comigo desde que eu cheguei lá na igreja. E a gente caminha junto, chora junto. Ela estava compartilhando hoje, porque ela fez uma cirurgia. É bom que eu estou falando dela, ela não está fora, para ela não ficar com vergonha. Ela foi com a bebê para lá. Aí é que ela fez uma cirurgia, ela teve trombose. Você sabe que trombose geralmente é diagnóstico de que a pessoa que foi, né? Fulano morreu de trombose, não a pessoa viveu depois da trombose, né? É uma coisa difícil, muito, muito, muito perigosa. E aí eu estava lá, no hospital. E ela estava assim, com aquela cara de, eu vou ficar aqui, né? De despedida. Pastor, olhe, eu quero pedir. Eu disse, não. Eu fui lá, vim aqui dizer que o Deus que eu conheço pode restaurar a sua saúde, e você vai viver, e comecei a ministrar para ela. Estava lá. Aí, depois ela foi restaurada, saúde restaurada, agradecendo a Deus. Eu estava lá quando Deus profetizou, num pequeno grupo, através de uma pessoa, aliás, até através de mim, se eu não me engano, que ela tinha compartilhado um sonho que o marido tivesse um emprego melhor e que ela ficasse em casa, que ela trabalhava, não podia trabalhar muito tempo, né? Ficar sentada durante muito tempo. E Deus falou no meu coração, pode dizer para eles que isso vai acontecer. Aí eu disse na hora. Meses depois, Deus deu o lugar, e depois Deus colocou ela numa outra colocação. E aí a gente estava lá compartilhando junto. Depois ela engravidou, que era um risco. Né? E quando foi no parto, eu fui para lá. Ela estava me lembrando hoje, que eu esqueci, né? A gente, quando ama, a gente faz, e a gente às vezes esquece que a gente fez, porque a gente ama, faz. Mas a pessoa que recebe o ato de amor, porque amor é o que o amor faz. Está lá no Monge Executivo, né? James Hunter fala isso de uma maneira muito categórica. Amor é o que amor faz, amor não é o que amor fala, é o que faz. A pessoa não esquece do ato do amor. Aliás, irmão, ninguém resiste ao amor. A pessoa diz assim, pastor, é porque fulano é resistente. Ama. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ama essa pessoa. A pessoa não resiste à oração e amor. Ela pode até dizer assim, eu não quero que você me ame. Ok. Ela pode fazer qualquer coisa contra você, mas ela não tem poder contra a oração, porque é o Espírito Santo que vai agir e ninguém suporta. Então você ama e ora. E pode durar anos, mas Deus é quem vai fazer, não é você. Porque você não pode fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas. É o Espírito Santo quem faz. Então é fé, você entrega, ama, a pessoa retalia, você ama de novo, a pessoa retalia, e você ora. Aí Deus pega a pessoa lá, dobra aquele coração duro e restaura para a honra e glória do Senhor. Eu tenho visto, irmãos, e eu creio que Ele vai fazer na sua vida. Só é você crer. Aí ela foi lá. No dia eu cheguei antes do parto, ela disse para mim que eu cheguei antes do parto, vi, quando ela passou no corredor, começou a chorar. Ela estava lá, o maridão, a família. Entrou e eu fiquei na sala, lá orando, esperando, depois eu peguei a bebê, tá aí, a Alicinha. Ela falando isso, pastor, é um conforto, a gente está lá e sabendo, no parto, né, sendo aberta aquela coisa, o pastor está lá orando. Eu fiquei pensando, eu acho que eu vou voltar, o pastor está lá. Né? Eu acho que eu não vou ficar nessa mesa. A gente anda junto, essas coisas não têm preço. Não se paga uma pessoa, eu vou pagar uma pessoa para vir aqui me dar conta, não se paga. Não tem preço, isso a gente anda junto, caminha junto. E aí, nessa perspectiva, aí tem uma liderança onde eu posso chegar e compartilhar as minhas coisas. Então, a minha liderança indica, pastor, o senhor tem essa questão de procrastinação. Pastor, o senhor assume muita coisa. O senhor centraliza algumas coisas. Minha liderança. Estava compartilhando aqui no outro culto, eu vou compartilhar com vocês, que chegou a um ponto de que eu vou prego muito fora, em outros estados. E aí a recomendação dos meus líderes, quando a gente vai tratar, gente, eu estou viajando para Maceió, estou viajando para Bahia, estou viajando para o Rio de Janeiro, aí eu faço assim, estou indo nessa data. Aí a pessoa pergunta, o senhor está indo sozinho ou com a família? Aí às vezes, geral eles recomendam que eu vou com a família, com a esposa. Vai com a sua esposa, o senhor corre muito, aí já final de semana passa sem ela, faça de tudo. Aí, às vezes a igreja que me chama não tem condições de pagar as passagens. E aí uma vez, uma líder chegou para mim e fez assim, o senhor vai só, né? Eu disse, o senhor vai ficar em um hotel ou na casa de alguém?
disse, eu vou ficar no hotel. Ele ligou para lá, disse, vai ficar no hotel, pastor. Eu disse, pastor, a minha sugestão é que toda vez que o senhor vá sozinho, sem a sua esposa, o senhor, agora ele disse isso assim, meio com medo, né? Assim, meio com um carinho, né? O senhor fique na casa de alguém. Eu disse, por quê? Eu já fiquei, né? Por que esse negócio? Estou entendendo. Que o senhor é bonitão, eu disse, obrigado. O senhor é jovem, né? E aí, em hotel, principalmente hotel grande, tem o que a gente chama de prostituta palaciana, que é aquela pessoa que parece que é uma hóspede, mas ela vai para lá para arranjar cliente. É um modelo que não deu certo, aí não tem condições de ficar na rua fazendo prostituição, vai para um hotel, fica ali. Você pensa que é uma pessoa comum e ela começa a puxar conversa ali no restaurante e tal. Aí eu já fiquei aperreado. E agora, quer dizer, eu pastor, uma pessoa dizendo, está desconfiando. Não confia em mim, não, é? Não. Eu disse, sabe o que é, pastor? O senhor vai para uma cidade pequena. Aí o senhor está lá Aí o senhor está sentado no hall, porque só tem Wi-Fi no hall, né? Aí você fica lá. De repente senta uma mulher dessa, parecendo normal, e começa a conversar com o senhor. Ah, não sei o que, achou ver aí no teu celular, né? E tal. Aí tem uma pessoa que está hospedada, ou trabalha no hotel, que é da igreja, que já sabe que aquilo ali, o senhor é inocente, sabe de nada, inocente, né? O senhor está inocente, de repente a pessoa faz, eita, aquilo, ó, mais um ali, viu? Fazer o programa. De repente o senhor vai pregar, chega lá, a pessoa fala, oxê, esse pastor aí estava lá. Até o senhor explicar que o senhor estava mostrando um negócio no celular, acabou. Não, eu estava mostrando a foto. Estava mostrando como é que configura o Wi-Fi. Acabou. Então, quando você for, priorize ficar na... O que é que eu faço? Eu vou com gente. Se minha esposa não vai, eu chamo um casal, um líder. Vamos comigo, vamos, a gente anda. Todo canto que eu estou, o pessoal chama. Pastor, vem pregar aqui na igreja. Vou. Agora estou levando mais uns 10. Aí vou. Agora. A cidade de Triunfo, uma cidade bem fria no interior, no sertão do estado. No deserto, aquele Triunfo, uma cidade, parece uma cidade da Europa. Aí, toda vez que eu fui com 22 pessoas, fazer um congresso de igreja em célula. Aí eu levei 17 pessoas. Eu disse, pastor, pega a igreja aí. Tem como dormir? Tem. Berçário, pronto. Inclusive o casal voltou grávido de lá. Eu fui pro berçário, pegou a unção. O pessoal lá na igreja disse, a gente não dorme mais em berçário, né? Porque o negócio de berçário é prejuízo. E aí, andando com gente. E aí eu tenho a perspectiva de sigilo, de chegar e falar. Aí a pessoa, não, pastor, mas aí eu vou chegar na célula e falar minhas coisas. Eu estava numa célula uma vez, que depois de 6 meses uma pessoa compartilhou que o irmão dela era aidético. E ela tinha vergonha de falar, né, por causa do preconceito. E aí depois de 6 meses, eu cheguei e compartilhei uma coisa assim, minha, bem pessoal. Eu era o líder da célula, e aí quando eu compartilhei, a pessoa olhou assim, eu quero compartilhar algo. Aí ela falou, meu irmão, ele tem AIDS. Aí, quando ela falou isso, todo mundo ficou olhando para ela. Esse tempo todinho você não falou, mas aí eu fiquei, não, aí a gente que olha, aí, abre o seu coração. E ela falando da dificuldade, que sofre preconceito às vezes dos vizinhos, porque fica todo mundo até com ela, e falando, e aquela coisa toda, aí eu, maravilha. Quando ela compartilhou isso, outra pessoa compartilhou uma coisa mais pessoal, outra pessoa mais pessoal. Aí você fica pensando, mas eu vou abrir, e aí? No primeiro momento, a gente na célula dizia, não, pacto de sigilo, de silêncio. Depois eu percebi que tem uma outra questão. Na nossa igreja isso acontece. Os nossos membros não se preocupam. Não se preocupam. Os membros da célula, se alguém vai falar algo, se vazar informação. Sabe por quê? É como encontrou uma vez 3 irmãos, 3 crentes. Aí um chegou e disse assim, gente, eu quero compartilhar um negócio com vocês. O que é? É porque, rapaz, é um pecado. Eu vou compartilhar, eu preciso confessar. Aí os outros, confessa aí. Aí disse, é porque eu tomo uma cachaça. Isso era um irmão que tinha... Eu não aguento, olha, eu passo assim, aí eu passo no bar, pego assim, viro, feito eu tenho que tomar. Então, hoje eu fiz, então eu quero pedir confessar para vocês. Vocês olhem por mim aí, que esse é meu pecado e eu tenho essa dificuldade. Aí o outro, rapaz, eu vou aproveitar e vou confessar. Ele disse, rapaz, é o seguinte, sou casado, mas eu não consigo, eu traio minha mulher. E essa semana eu traí. Aí o outro, foi mesmo, pai, foi. E aí, olha, ore por mim, porque eu estou com vontade de fazer de novo. Aí a Bíblia diz que se você falar, aí fica mais fácil. Aí o terceiro estava lá, assim, né? Tá lá. Aí o outro disse assim, e aí, mas você vai compartilhar? Senão ele disse, rapaz, para mim é o seguinte, é que meu pecado é fofoca. Eu estou doidinho para sair daqui. Eu não estou aguentando. Ore por mim, porque eu vou sair daqui e vou espalhar. Né? Gente, a gente parou de se preocupar. A gente chega na célula, aí eu digo, gente, cheguei na célula e dizer, gente, ore por mim que eu estou com dificuldade financeira. Estou com problema financeiro. Aí alguém pensa assim,
Aí alguém vai sair daqui e vai dizer, como é que o pastor tem problema financeiro? Está devendo no banco. Estou lá, está parcelado lá em 200 vezes. O pastor não pode, ele tem que administrar bem a casa. Mas é um problema que aconteceu comigo. O salário é pequeno, os gastos são muito e eu estou devendo. Então, vamos fazer o quê? Orem por mim. Orem por mim, porque aí eu preciso dar mais aula. Não sei o que é que eu faço. Orem por mim. Não tem problema. Falei lá no grupo, alguém chegou e comentou em casa com a esposa. Aí a esposa não era do grupo, aí comentou lá no outro grupo. Inclusive, problema financeiro é sério. Até o pastor, viu? E não foi pedir oração, não. Daqui a pouco alguém foi fazer uma crítica, né? A mim foi assim, esse pastor é complicado. Pastor, tá aí, ó, não usa roupa de pastor, não tem cara de pastor, faz stand-up gospel, né? Parece com tiririca. Eu sei que os irmãos estavam doidos para dizer, né? O pior não é isso, irmãos, é que eu sou da cidade de Exu, terra de Luiz Gonzaga, mas eu nasci no Crato, Ceará, e deu certinho. A gente tá ali, ó. Parem, tem hora que eu olho para meu pai teve 9 filhos. Eu falo, papai, o senhor tem certeza que não... Não, rapaz, não, tem não. Me respeite, né? Porque eu olho assim e falo, rapaz, igualzinho. Ô menino lindo, né? Sabe? E aí eu não tenho dificuldade de falar. E por último, irmãos, além de sigilo, é a questão de constância. Alguém tem esse nome aqui, constância? A mãe de alguém tem esse nome antes de eu falar? Não, tirar onda, não, né? Não, pronto. Constância, que é a capacidade de permanecer. E a gente precisa se relacionar, se encontrar, não por conveniência, mas porque a gente intencionalmente, assim, eu preciso ir para a igreja, eu preciso falar, eu preciso ir lá, eu preciso fazer, intencionalmente. Assim, eu preciso gastar tempo, porque relacionamento tem a ver com sacrifício, você intencionalmente se relacionar com alguém. Tem gente que eu não gosto de me relacionar, sério mesmo. Tem gente que eu olho assim, faz fulano, me faz um mal, rapaz. Porque o camarada não toma banho. Quando chega perto de você, dá um abraço. Tem um irmão, que ele não é mais da nossa igreja, eu já fui. E ele me ama muito, ele é de outra igreja. Aí ele é ele é inconveniente, ele chega, dá uns abraços, dá uma tapa, dá uma dor no rins. Ele chega, ih, rapaz, tá. Um dia eu estava lá concentrado assim no gabinete. Tem alguém no gabinete, eu estava assim numa sala meio aberta, e eu estava concentrado assim, na mensagem. E ele foi falar comigo, e na hora eu me mexi. Aí o dedo dele pegou, ele foi dar uma tapa na minha orelha, o dedo dele pegou dentro do meu olho. Eu fechei a mão assim. Aí ele, rapaz, sabe, me deu um cheiro assim, todo suado. Ele tem problema de distonia, todo suado, deu um cheiro assim. Aí eu respirei e fiz, Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. 10 vezes. Aí eu consegui perdoar e respirar. Mas toda vez que ele vem, quando ele vem chegando, já vem assim, um sorrisão, depois a gente fala. Aí, pra cá. Principalmente porque depois do culto o pessoal me abraça. Né? Aí eu deixo para abraçar ele por último, porque senão fica. O pessoal olha assim, pastor, me deu um abraço. Pastor, não dá. Mas a gente tem que amar esse infeliz. É uma mala gospel, você tem que amar, ele não vai mudar. Não adianta chegar assim, rapaz, você precisa. Né? Tem um que chega assim, pastor, aí fica. Não estou ensinando o cabo aqui, ó. Ei, pastor, aí você tem que amar, venha cá, querido. Aí eu já abraço assim, vem cá. O que a gente tem que amar essa pessoa? Então, eu quero fazer um teste com os irmãos. Qual é a melhor maneira de soletrar a palavra tempo? A palavra amor, tá? Então, a melhor maneira, vamos soletrando aquele programa. Então, a primeira letra para a palavra amor é letra? Pode colocar a letra. T. Segunda, é a letra? Não, a letra E. Terceira, é a letra? É a letra M. Alguém já matou já? A quarta. Qual é? P. E a quinta? A melhor maneira de soletrar a palavra amor é T-E-M-P-O. Tempo. Porque tempo é a coisa mais importante que Deus deu a você. Não tem como você ter mais tempo. Todo mundo tem um tempo determinado. Não adianta. Quando Steve Jobs chegou, 50 anos, multibilionário, talvez uma das 3 fortunas maiores do mundo, quando deu a doença, chegou lá, ele não tinha como chegar para o assessor e dizer assim, compra ali 10 quilos de tempo, por favor, para poder eu viver mais 10 anos. Não tem. Pode ter o dinheiro que for, o que acontecer. E já percebeu que as pessoas que vivem mais são as pessoas simples? Saiu no Guinness, 106 anos. O camarada onde? Não, ele é pedreiro, mora não sei aonde. Não sei, rico parece que morre cedo. Desculpa aí, meu irmão, eu vou viver um bocado. Mas parece que o estresse, Alzheimer, essas coisas dá tudo em quem tem muito dinheiro, quem tem muita preocupação. Mas o camarada tem... Minhas tias avós moravam no interior, naquelas
naqueles sítios. 108 anos, 110 anos, e andando distância. Eu estava lá, de repente, visitando, lá vem a tia Irmerinda. Bem magrinha assim, tal, com um fone na cabeça, andando. 108 anos. Aí eu disse, ô titia, ela é minha... eu sou bisneto, nesse caso, né? Irmã da minha bisavó. Aí eu fiz, a senhora mora onde? Ela, meu filho, lúcida, enxergando tudo, velho. Ali, naquele alto, eu olhei, deu preguiça só em olhar. Meu olhar chegar. Eu disse, se a senhora vem andando sozinha, meio-dia, meu filho, é porque faltou óleo lá para eu fazer a carne, senão meu velho me mata. Eu digo, tá bom, é o terceiro casamento da velha, mas me enterrou 3. O que acontece? Não tem, é o tempo, não adianta. E eu disse assim, está no DNA, vou viver muito, viu? Vou viver muito. Ô, galera, dizia. E minha esposa, a avó dela, tem 89 anos. Agora, Dona Rosa, lúcida. Aí agora a irmã, ela teve um aneurisma. Geralmente é também diagnóstico de quem morreu. Ela morreu de aneurisma. Aí chega lá, aneurisma. Eu disse, pronto, vamos preparar, porque vai. Chega lá, o médico disse, não, tem 2. Aí eu disse, mas a mulher tem 89 anos, a gente não vai fazer a cirurgia, porque é muito perigoso. Volta para casa, a mulher está bem. Lá, tranquila, lúcida, cozinhando, passando, dando bronca em filho, em neto, chamando a atenção. Gente, tem um tempo determinado. É a coisa mais importante da sua vida. Ou seja, não tem como ter mais, nem também ter menos. É o tempo. Então, o tempo é a coisa mais preciosa que você tem. E você decidiu gastar com alguém. Ou não gastar com alguém. E aí eu vou puxar a orelha dos pais. Não adianta, pai, dizer, não, mas eu não fiz isso, filho. Eu não estava lá porque eu estava trabalhando para sustentar. O preço não compensa. A gente sabe que é isso. Mas acontece que a cobrança, ela é real. Não dá. Não, eu queria o Senhor. Nada paga a presença dos pais. Nada paga a presença da pessoa em momentos importantes. Eu entendi isso depois dos 30. Eu só tenho 30 né? Depois dos 30, eu comecei a perceber como eu falhei nos compromissos, como eu não fui em aniversários, como eu não fui... Coisa mais chata do mundo, aniversário de 15 anos, formatura, casamento, é sério, casamento, você fica esperando na hora de comer. Né? Então, é chato. E aí, sabe, mas aí eu deparei e disse, rapaz, mas é o momento da pessoa. Aí eu vou, o padre fala lá, e aí o pastor também, meu Deus, não diz nada, aí você fica lá, música ruim, o som complicado, calor, menino correndo, gritando, você aguenta, no final você dá um abraço. Aquilo é importante para a pessoa. Maridos. Quanto tempo você gasta com a sua esposa? O tempo de qualidade, não é? Não, mas a gente mora junto, pastor. Que gastar tempo? A gente mora junto, casou para morar junto. Aí trabalha, dorme junto. Aí o senhor quer que a gente saia para passar tempo? Sai, tá liso, vai lá no quintal e faz o jantar fora. Né? Vai. Minha esposa está ali de prova. Aliás, tem algum jovem, algum rapaz solteiro? Tem um rapaz solteiro? Solteiro. Não casou ainda. Levanta. Aqui está todo mundo bem casado. Mulheres, moças, tem solteiras? Levanta aí. Muito bem. Tem gente que foi indicada, então é porque está solteira há muito tempo. A pessoa fez assim, aí que disse, olha aí, pastor. Eu quero dizer uma coisa para você. Há esperança para você, viu? Porque eu casei com essa jovem linda, olha, filha, levanta a mão assim. Essa jovem linda, e vocês depois vão conhecer a Maria Luísa, que é mais linda ainda. Quando uma pessoa que não é bonita casa com uma pessoa que é linda, quem foi que orou mais? Diga aí. A pessoa que não é bonita orou mais, eu sou homem de oração. Então eu quero dizer para quem é bonito e não ora, que você pode ser resposta de oração de uma pessoa feia, em nome de Jesus. Não ora, eu acho é bom. Deus vai converter sua visão, você vai olhar para a pessoa, achar lindo, e todo mundo vai dizer, como é que pode uma trepeça dessa, né, com uma modelo, e a resposta de oração, não ora, acha é bom. Então ore, meu irmão, que eu orei, quando eu chego na igreja um dia, eu estava tocando guitarra, Deus disse, é essa. Ela olhou para mim e disse assim, você é tão lindo, eu... Tem o dedo de Deus nesse negócio aí. O pior é que eu não era, não. Hoje eu sou até convencido, porque depois que eu casei com ela, eu fiquei mais bonito. Que negócio aconteceu? Eu tinha 49 quilos. Você me olhava de lado, meu olho era aqui, assim. Ó. Meio tronco. 49 quilos. Eu com 90, pessoal assim, você está gordinho. Eu disse, eu estou tão feliz com esse negócio aqui. Hoje, quando ela está com frio, eu digo, vem, minha filha. Aí coloco na banha. É uma maravilha. Então, gente... Esse relacionamento, ou seja, vê que coisa maravilhosa. Deus faz, viu? Imagina, o que é que eu descobri com ela? Que ela precisa sair. Ela não gasta com roupa, não gasta com nada. Estou entregando ela aqui. Mas ela gosta de comida. E é magrinha. Maravilha. Não sei, é uma benção, né? A gente não gasta muito com academia. Faz na academia para engordar e eu para emagrecer.
Aí o que eu descobri? Vamos sair. Aí eu não tenho dinheiro. Aí eu descobri o seguinte, levo ela na beira-mar, a gente toma água de coco, R$2. Tá somando aí. Aí eu levo, aí pego a mão dela, aí vou aproveitando os shows que Deus coloca. Olha que lua linda, meu amor. Olha como está a estrela. Olha que lindo reflexo no mar. Aí ela olha para mim, aí eu olho para ela e digo assim, seu cabelo está tão lindo hoje, né? Pode até não estar, mas tá. A dica, ela faz unha, eu fico olhando. Aí eu faço, olha como tuas unhas estão tão bonitas. É francesinha, né? Eu já sei o nome. Aí eu falo, você tem que saber, senão você não mantém casamento. Você tem que saber essas coisas. Aí ela bota uma roupa. Eu estou andando com ela, de repente vem uma mulher assim, bonitona, tipo modelo, e aí eu percebo que mulher tem um negócio, ela olha, e às vezes ela tem um problema de insegurança. Né? Ela olha e dá aquela olhada assim, ela faz assim de lado. É que ela tem alguma coisa lá que ela acha que não tem e que queria. Aí eu vejo aqui, né, que eu já conheço, ela faz assim. Não é para mim, ela faz isso para outra mulher. Né? Ela se veste para as outras mulheres, não é para mim. Ela vai e faz assim. Aí ela já, olha aqui, aí eu faço. Menina, aqui nessa cidade tem tanta gente feia, né? A mulher passando bonita. Ô povo feio. Aí eu olho para ela e falo assim, eu estou casado com a mulher mais linda da cidade. Aí ela vai me dar um beijo. Pronto, você tem que... Aí quando eu vou saindo de lá, ela fala assim, minha filha, eu estou morrendo de fome. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos comer. Você quer carne? Ela disse, pensando, vai para o rodízio, né? Aí eu vou no espetinho, mais R$2. Chego lá e digo assim, meu amigo, bote carne com bacon, que hoje eu vou botar para gerar. Carne com bacon, carne com frango com bacon, com queijo e um coração. Pronto. Opa, 8 conto. Copo de coca, ou uma lata por 2, porque eu estou fazendo dieta, né? R$10. Termina, ela sai me amando, abraçado, né? Fala, aí, olha, eu quero ter mais filho. Olha, vamos, né? Eu vou liberar você, por que você não faz isso? Chega em casa, aí tem banheira, né? Tudo, não sei o que, jantar pronto. No outro dia, ela me acorda com café da manhã, eu nem vou lá. É uma maravilha. Saia com a pessoa, gaste tempo com a pessoa, as experiências com a pessoa. Compartilhar. Mas, pastor, eu casei. Não, mas você precisa viver o tempo de qualidade. Os pais, por que para os solteiros, por que quando você acaba relacionamento, tem gente que eu encontro 2 anos depois, que a pessoa acabou um namoro, 3 anos depois, eu chego lá, e aí, como é que tá? Pastor, ainda está vivendo essa crise com a outra pessoa. Rapaz, porque é amor. Não, psicologicamente às vezes nem já virou uma patologia. Sabe que paixão vem da palavra patos. De onde vem a palavra patologia? Tem a ver também com doença. Depois de 2 anos, ou vira amor, ou vira uma patologia, uma doença. Mas sabe qual é o problema? É que parece que depois de um tempo você fica lá, mas eu namorei 6 anos. Você não é apaixonado mais pela pessoa, não. Não tem a ver mais com a pessoa. Aquela pessoa nem existe mais depois de anos. Ela virou outra pessoa, ela morreu. Ela só vive na sua memória. O problema lá não é a outra pessoa. O problema é que o tempo que é precioso, a coisa mais preciosa que você tem, você gastou com a outra pessoa, 6 anos. Você viveu aniversário, sonhou com casamento, viveu formatura, viveu momentos significativos. E aí você está com saudade, você com sua tristeza, porque aquele tempo não volta mais. Acabou. E você linka a outra pessoa. Então, o tempo que você precisa é a coisa mais preciosa. Como é que você está gastando? Eu quero convidar você a ficar em pé. Quero chamar o tecladista aqui para cantar uma canção comigo. Quero chamar você a ficar em pé, dar a mão à pessoa que está do seu lado, aí. E convidar você a fazer uma reflexão. Ou tecladista ou violonista, não tem problema não. Ou guitarrista ou flautista, não tem. Quero convidar você a dar a mão à pessoa que está do seu lado aí, nesse espírito de relacionamento, a igreja de relacionamento. Tem uma canção que diz assim, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. E eu queria que você cantasse um trecho dessa música, assim, se colocando diante do Senhor. Sonda-me, Senhor. Se coloca diante de Deus. E me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua... É uma oração que você está fazendo, né? Então, fale com o Senhor. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quero convidar você a fechar seus olhos aí. Quero fazer uma pergunta a você. Feche seus olhos e deixe Deus trazer à sua mente as pessoas que você ama, que você diz que ama. Pode ser seus parentes, ou pessoas que você, sei lá, colega de trabalho, gente que é seu amigo, que está indo para um caminho difícil, que não está bem, que deviam ser alvos do seu amor. Pessoas importantes, que você devia gastar tempo com elas, estar andando com elas. Agora eu quero que você faça um teste. Some aí, dê uma nota ao tipo, a qualidade do relacionamento que você tem com ela. Se você gasta muito tempo com ela, dê 10. Se você gasta pouco tempo com essa pessoa, dê 0. Se for mais ou menos, dê 5. Você encontra ela semanalmente, você diz, não, a nota é 4. Você encontra diariamente, é 10. Faça um somatório aí. Somou? A quantidade de tempo que você diz ter com ela é semelhante à quantidade de amor que você diz ter por ela. Agora, quanto tempo você tem gasto com Deus? A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Quanto tempo na oração, quanto tempo na intimidade, quanto tempo servindo a Deus, quanto tempo estudando a palavra aqui nos estudos. A intimidade com o Senhor, como é que está? Dê uma nota, se você está satisfeito com a sua vida espiritual, dê 10. Se você está insatisfeito, dê 0. Se você está mais ou menos, dê 4. Some aí. A quantidade de tempo que você diz ter com Deus é semelhante à quantidade de amor, porque amor é o que o amor faz, não o que o amor diz. Se coloca diante de Deus, do jeito que você está aí, de olhos fechados. Quero que você fale mais uma vez com o Senhor através dessa música, dessa oração cantada. E diga para Ele de coração, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então, ô Senhor, fala nos nossos corações. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Fale com Ele para que Ele faça isso na sua vida, para que Ele quebrante seu coração, lhe dê humildade, sinceridade, trabalhe seu coração, seus relacionamentos. Enche-me e usa-me, Senhor.
Ó Deus, nessa noite, Pai, nós te louvamos pela Tua presença aqui, Deus. Te agradecemos por essa igreja, Pai, pelo que o Senhor está fazendo aqui, pelo que o Senhor vai fazer. Sabemos que isso é só o começo, Deus, e que o Senhor tem muitas coisas para fazer. Ó Pai, multiplica essas células, que essa igreja possa se multiplicar, Pai. Os discipuladores possam se multiplicarem, que os líderes de pequeno grupo possam se multiplicar, Deus. Ó Pai, que essa igreja possa se multiplicar e que esse espaço não caiba mais como já não está cabendo e que mais vários cultos aconteçam por causa do amor, Senhor Deus. Não por causa do poder, não por causa de milagres, não por causa de eventos simplesmente, mas porque é uma igreja que ama, Pai. E essa cidade precisa de uma igreja do amor, de uma igreja que perdoa, de uma igreja que cuida de gente ferida, de gente complicada, Pai. Que trata, Senhor Deus, uma igreja que se ama. Uma igreja que se coloca diante dos teus pés para se quebrantar e buscar a santidade de relacionamentos saudáveis para um bairro saudável, uma cidade saudável e um estado saudável. Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aqueles que estão nessa noite sendo ministrados no seu coração, em coisas tão difíceis, tão profundas, tão antigas que estão aí. O Senhor possa cair por terra em nome de Jesus. Leva toda a raiz de amargura, Senhor Deus. Ó Pai, vai na liderança da igreja. Se há relacionamentos quebrados, que o Senhor possa aproveitar essa situação para que possa gerar vida, Deus, e mais maturidade, Deus, e aprender a lidar, Pai, em nome de Jesus. E se alguém entrou aqui e veio especialmente para ouvir essa palavra, Pai, que o Senhor possa abençoar, acalmar esse coração, Senhor Jesus, dando libertação completa, Pai, disso que está machucando e magoando, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, a oração que nós fazemos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Santo Deus, nós te agradecemos por essa noite, pelas vidas que estão aqui presentes, todos eles que ouviram tua palavra. Obrigado pela vida do Ziel, sua família, Marilia, seu bebê, seus amigos que estão aqui, pela Igreja Batista Comunitária lá em Recife, que o Senhor continue abençoando aquela igreja. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos desafiou nessa noite. Palavra que transforma vidas, palavra que edifica, palavra que muda histórias e palavra que nos estimula a viver um amando o outro e, acima de tudo, amando o Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa e bendita graça de Jesus e que a consolação do Teu Santo Espírito, que a Santa Trindade esteja sobre nós durante essa semana. No nome de Jesus, pelo poder de Jesus. Amém.